Nós seguimos aqui e vamos falar agora do debate, o primeiro debate presidencial do segundo turno, que foi dominado por trocas de acusações entre os concorrentes ao Palácio do Planalto. O encontro realizado ontem à noite aconteceu no momento de maior agressividade das duas campanhas eleitorais. Há 2 semanas das eleições do segundo turno, tanto de um lado quanto do outro, estão apostando em materiais de divulgação para desqualificar o candidato rival. Também é importante falar que um fato que chamou a atenção foi a presença de Sérgio Moro no debate. O ex-juiz e senador eleito pela União Brasil aqui no Paraná fez parte da comitiva do atual presidente. O debate teve quase 2 horas de duração e foi promovido pelas TVs Band e Cultura, pelo site UOL e pelo jornal Folha de São Paulo. A expectativa é de que ocorram pelo menos mais 3 debates até o dia 30 de outubro, dia da votação do segundo turno. O debate foi dividido em 3 blocos, sem apresentar propostas futuras. A maior parte do tempo foi usado pelos concorrentes para a troca de acusações e comparações entre um governo e outro. E ao longo do confronto, os candidatos foram questionados sobre a discussão de uma possível alteração na composição do STF, economia, Auxílio Brasil e preço dos combustíveis. Também foram perguntados sobre divulgação de fake news, governabilidade e a relação do governo com o Congresso Nacional. Olha, o debate foi o que a campanha é. Muita gente perguntou se eu gostei do debate. Eu gostei, viu, Camila? Ah, mas não teve debate de proposta. O debate é o que a campanha é. Se você olhar para a campanha, são essas denúncias de assédio, de canibalismo, essas picuinhas, essas questões que servem muito mais para fazer um ataque, muitas vezes gratuito, né, a esse ou aquele candidato, do que discutir propostas, né? A gente não está debatendo, por exemplo, de forma profunda a economia na campanha. Como é que nós vamos segurar a inflação? Como é que nós vamos trazer investimentos em um mundo em crise? Como é que nós vamos cuidar do agronegócio? Como é que nós vamos cuidar da geração de empregos? Isso não está na pauta, por aquilo que pareça, né? Estamos discutindo aqui picuinhas, né? Toda hora o Supremo Tribunal Federal judicializando, toda hora, aliás, o Alexandre de Moraes não está cumprindo a promessa que fez quando assumiu o TSE. Ele falou que a intervenção seria mínima. E a intervenção, eu não digo aqui seria máxima, porque máxima é o limite, né? A gente não sabe o que pode esperar do que vem dali. Mas está sendo muito grande a intervenção todo dia. Todo dia tem uma notícia que o STF mandou tirar do ar alguma coisa, proibiu de usar tal imagem, de que tal coisa não pode ser falada. Enfim, todo dia, né? Hoje tem uma, inclusive, contra o PT. A Gleice está reclamando aí no Twitter dela, que ela não vai poder falar não sei o quê. Então, a campanha está sendo de baixo nível, rasteira e muito judicializada. Isso o Brasil perde, obviamente. E o debate, ele veio nessa esteira. Agora, eu falei que gostei do debate por quê? Porque o debate serviu para mostrar cada um deles, né? O tom da campanha que aí está. O Lula não foi bem nos segundo e terceiro bloco, principalmente, se perdeu no tempo, deixou o Bolsonaro ali com 7 minutos para falar o que queria, estava nervoso, não respondeu sobre corrupção, por exemplo, ele se sentiu intimidado. Eu conversei com várias pessoas que lá estavam, né? E a intenção da campanha do Bolsonaro era justamente intimidar o petista, e conseguiu. O Lula ficou meio perdido ali com a presença do Moro, né? Que foi o homem que prendeu ele por corrupção. Ele não respondeu, por exemplo, de forma veemente a questão da relação com ditadores latino-americanos. O Bolsonaro foi para cima do Lula perguntando da relação do Cotonel Ortega. O Lula saiu pela tangente, né? E essa avaliação não é só minha. É de vários jornalistas que têm um viés de esquerda muito grande. Abre lá o Twitter da Andréa Sadi, abre lá o Twitter da Miriam Leitão, veja a entrevista que o Josias de Souza, do Portal UOL, deu logo após o debate. A avaliação é que o Lula se perdeu nestas questões. O Bolsonaro também se bateu para responder sobre o orçamento secreto, que é uma questão que ele perguntado várias vezes, né? Fala que foi o Congresso e tal, enfim, fica naquela resposta que não responde totalmente à questão, mas o debate ele serviu para mostrar as armas de cada um. E me chamou a atenção a falta de controle do tempo do Lula. O Lula, que é um experiente debatedor de programas desse tipo, desde 89 participa, não foi bem. Eu não sei, Camila, se a regra da TV Bandeirantes também, que é nova para o Brasil, foi copiada das TVs norte-americanas, mas no Brasil eu não lembro dela ter sido usada alguma vez em debates presidenciais. Até um bastidor importante, a campanha do Lula não concordou com a regra até terça-feira antes do debate.
né? A partir da terça-feira que a campanha do Lula se abriu, Bolsonaro aceitou de bate-pronto, mas o Lula foi relutante. E aí depois chegaram ao consenso da regra que foi aplicada. Não sei se ele se perdeu com a regra, ou ficou nervoso mesmo, mas o debate mostrou a temperatura da campanha e mostrou como cada um está enxergando esse debate, viu, Camila? Mas logo na sequência, viu, Mark, tanto na entrevista que foi dada pelo Lula, como também pela entrevista que foi dada pelo Bolsonaro, ambos elogiaram esse modelo mais solto, né? O Bolsonaro chegou a fazer uma brincadeira ali, quando questionado se ele se sentiu mais à vontade, ou aparentava realmente estar mais à vontade do que Lula, do fato de ele ser mais jovem, né? Ter 67, se não me engano, ali, em comparação com o Lula, que já está um pouco mais velho, né? Os dois, no final das contas, elogiaram esse modelo. Mas, como você disse, é um momento de estratégia realmente de campanha. E, como você disse, a preocupação principal da campanha do Lula era justamente com essa questão do controle do tempo. Quem estava ali nos bastidores disse que a Glaze ficava em determinado momento tentando ali fazer um sinal mesmo para o Lula, né, mostrando o pulso e o sinal do relógio para ver se ele se atentava a essa questão do tempo, que realmente pegou ali no final. Ele acabou deixando o Bolsonaro com cerca de 6 minutos para falar livremente nesse finalzinho mesmo, na reta final. E enquanto isso, o que disseram também quem estava ali nos bastidores era que um dos filhos do Bolsonaro ficou praticamente de joelhos ali, bem próximo também de onde acontecia esse embate entre os dois, fazendo um sinal o tempo todo para que o Bolsonaro olhasse para a câmera, que é uma dificuldade que ele tem. Muitas vezes ele fica ali concentrado no adversário, isso com base, né, em outros debates que já foram realizados, mesmo que em um modelo um pouco diferente, com aquele púlpito, e ele acabava não se direcionando para a câmera, né, que é quando ele consegue, de fato, falar diretamente com o eleitor. No primeiro bloco, de fato, o Lula acabou conseguindo pautar ali o assunto, mantendo o tema da pandemia, e o Bolsonaro acabou não se desvencilhando muito rapidamente desse assunto. Então, muitas pessoas consideram que, nesse caso, o Lula saiu vitorioso, mas no segundo e no terceiro bloco, ele acabou realmente caindo nas provocações, inclusive, e não conseguindo responder muitas das questões que foram levantadas pelo Bolsonaro, que ainda, por conta dessa administração do tempo, teve um tempo extra para falar de assuntos que são mais caros, né, para o PT, que é justamente essa pauta de costumes, de valores. Então, foi um momento bastante interessante, esse novo modelo de debate em que eles estão livres ali. Em algum momento, inclusive, o Bolsonaro chegou a encostar no Lula. Eu percebo que a população, de um modo geral, aprovou esse modelo, e agora, claro, eles vão fazer essa análise, os seus recortes, para conseguir aproveitar o que foi discutido, o que eles conseguiram, cada um deles, mostrar dos pontos de vista das próprias campanhas ao longo desses próximos dias. E, claro, está todo mundo já pensando num próximo debate para, inclusive, tentar sanar os problemas que eles verificaram em cada um dos candidatos durante esse duelo, digamos assim, Mark. É isso, e o final do debate ficou muito claro, viu, Camila, né? O Bolsonaro fortemente com o discurso em torno dos valores, né? Principalmente a questão da segurança pública, questões de morais também, como aborto, como drogas, e o Lula mais prometendo aquele populismo que ele é especialista, né? Vai ter churrasco e cerveja, né? Tá falando isso. Então, isso ficou bem claro também nos comentários finais ali.